O presidente americano Donald Trump deve mandar mais um grupo de ataque de porta-aviões para se juntar ao do USS Abraham Lincoln para estar perto do Irã em meio às tensões entre Teherã e Washington. A informação foi primeiro publicada pelo Wall Street Journal, que coloca aqui do lado, a gente pode colocar aqui do lado então a informação. Para ter detalhes do navio que deve vir aí, é o George H.W. Bush, porta-aviões que está agora na costa da Virgínia, nos Estados Unidos, fazendo exercícios que, diz a reportagem, podem ser abreviados. Eu desdobro aqui com você alguns dos detalhes. Um dos funcionários, foram 3 que falaram sob condição de anonimato ao Wall Street Journal, disse que o Pentágono estava preparando uma transportadora para ser implantada em 2 semanas. Uma ação de transporte, melhor dizendo. Provavelmente saindo da costa leste. Seria o George H.W. Bush que está completando exercícios de treinamento. Ele pode lançar e recuperar aeronaves de ataque. Ataque eletrônico e reconhecimento inclui aí jatos furtivos e bombardeiros B-2 que poderiam estar como apoio em uma eventual operação. Seria importante porque são aeronaves que podem evadir a detecção por radar indo ali para o Irã. Primeiro era uma notícia que falava apenas da questão de oficiais anônimos falando disso, mas aí a gente completa aqui com o presidente americano que publicou a informação, aparentemente, então, ele compartilhou o artigo, aparentemente confirmando, não negou que a coisa aconteceria, compartilhou a exclusiva de oficiais anônimos falando que a coisa estaria, então, acontecendo de fato. Prontidão para mandar mais um grupo de ataque de porta-aviões para perto do Irã. Essa ação é uma ideia que já tinha sido flutuada pela revista Axios em uma entrevista logo antes de Trump se encontrar com Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, ontem. Nesse contexto, vale a pena a gente acrescentar que, enquanto isso acontece, a gente teve também o secretário Scott Bessent aparentemente confirmando a movimentação de mais ativos militares. Bessent é secretário do Tesouro, e aí ele confirmou que, enquanto isso acontece, existe, junto aos ativos militares, no Tesouro Americano, que lida com sanções financeiras, o escritório OFAC, Office of Foreign Asset Control, escritório de controle de ativos estrangeiros, ficou popular no Brasil, é o mesmo que lidava com a tão famigerada Lei Magnitsky. Bom, ele disse que, enquanto há a campanha de pressão militar, também existe junto a isso uma campanha de pressão financeira, e que Trump pediu para que os ministros, os secretários, colocassem pressão máxima no Irã. Vamos conferir o que disse o Scott Bessent à Fox News ontem. The president has an open mind, and as he said, he believes that he can get a much better deal from the Iranians now after Operation Midnight Hammer on June 22nd. But it's up to the Iranians. The president and Secretary Hegseth are moving military assets toward Iran, and they're going to have some decisions to make. What I will tell you is that the president last March gave me the order via Treasury to exert maximum pressure on the Iranians, and it worked. Someone asked me over the weekend, do sanctions work? And I can tell you what doesn't work. It was handing the Iranian regime, trying to buy them off with pallets of cash. What the Iranians understand is brute force, whether it's in the financial markets, whether it's on the military field, and at Treasury we have exercised maximum pressure. We're continuing to do that. Bom, pressão máxima e continuamos a fazer isso. Para a gente que está acompanhando o desdobrar da crise do Irã cotidianamente, parece uma coisa que fica um pouco num chove e não molha, indo da notícia para a análise, conforme isso segue, mas talvez isso seja by design, para ser assim mesmo. Eu quero pincelar com você mais alguns dos aspectos da crise entre os Estados Unidos e o Irã. Para isso eu vou citar Carl Clausewitz, então um dos grandes historiadores militares, um dos grandes autores militares que escreveu Aus dem Krieg, sobre a guerra. Ele dizia basicamente o seguinte: a guerra é meramente a continuação da política por outros meios. A guerra é meramente a continuação da política por outros meios. Nesse contexto, a gente vê o seguinte cenário. Trump disse que para os manifestantes no Irã que a ajuda estava a caminho. E depois parece, segundo alguns analistas, ter ficado em saia justa, afinal de contas. A política dos Estados Unidos, segundo os documentos publicados pela Casa Branca e o Pentágono no ano passado, as novas estratégias de segurança e defesa nacional, é não buscar mudança de regime ou guerras prolongadas no exterior. Entretanto, depois que ele falou daquilo, não poderia recuar sem conseguir alguma concessão. E é nesse contexto que agora acontece uma série de conversas entre os Estados Unidos e Washington. Depois da reunião de ontem entre Netanyahu e Trump, o presidente americano disse que essas iriam continuar. E é aí, pegando esse gancho do Clausewitz, que a gente pode interpretar também o que acontece como parte dessas negociações. Novamente, guerra é meramente a continuação da política por outros meios. Destaco outra citação, Arash Yarsham
Reis Nesrad, aqui o nome é complicado de pronunciar, mas 2 professores que lidam com a questão de Irã e tensões militares do regime, eles escreveram recentemente na revista Foreign Policy, uma das principais a influenciar o debate sobre relações exteriores nos Estados Unidos. E eles disseram precisamente isso. O que nós estamos testemunhando hoje não é um colapso da diplomacia, mas a sua militarização. Daí eles concluem que, segundo eles, uma guerra com o Irã se pareceria, se confirmar, como uma continuação dessas negociações, talvez enquanto elas ocorrem. Provavelmente um bombardeio localizado, como foi a Operação Midnight Hammer, que detonou as instalações nucleares, Natanz, Esfahan e Fordow, em junho do ano passado, Scott Bessent falava sobre isso, ou parecida com a operação que houve com Maduro, algum tipo de operação muito direcionada para tentar ou exercer pressão ou resolver um problema que as negociações não solucionem. Fica essa pincelada então, indo da notícia para análise para a gente acompanhar.